Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começar mais uma aulinha. Hoje, pessoal, vamos fazer uma aulinha um pouquinho diferente, tá? Vou fazer tipo uma leitura dinâmica, né? Ao mesmo tempo eu vou traduzindo também. Um textinho aqui que eu peguei só aqui, né? O resumo, né? Da série Stranger Things, né? Quem já assistiu aí já vai reconhecer. Quem não assistiu, às vezes fica de recomendação também, né? É uma série até boazinha, não é das piores, não, né? Os fãs vão me atacar, né? Certo, mas enfim, vamos lá então. Primeiro, pessoal, que eu quero falar com vocês aqui, ó, a palavrinha, ó, summary, tá vendo aqui, ó? O que acontece, ó? Summary, tá vendo? O que quer dizer? Resumo, né? Aí, nesse caso aqui, ele tá falando do resumo no sentido de, por exemplo, um resumo de uma série, por exemplo, um resumo de um livro, né? Então, é a coleção, né, de tudo ali juntado e resumido. Isso é um summary, tá? Que é diferente, por exemplo, do abstract, né? Esse é o resumo de trabalhos acadêmicos, né? Aquele que vem antes do, do artigo científico, né? Resumindo tudo que vai ser dito ali. Qual que é a diferença principal entre os dois? Porque os dois resumem. Então, qual que é a diferença? Pessoal, a principal diferença é que o resumo, né, o summary, ele resume uma série, mas sem dar spoilers, né? Então ele não vai resumir. Até que tem spoiler, não é que não tem, mas ele não vai te entregar a série, né? É quase como se fosse uma sinopse, mas é mais que uma sinopse. O abstract, não, ele vai contar tudo. Tipo, ele vai pegar o que o artigo científico descobriu e vai te contar tudo, tá? E a gente ainda tem o resume, né? O resume que é o resume, né? Que é o currículo, viu? Então não confunda as coisas, tá? Que também pode ser aqui, ó, retomar, tá vendo? Pode ser, se for verbo, tá? Aí é resume, que é esse aqui. Quando é o substantivo, é resume, tá? Então, repare que ele é uma palavra que escreve igual e tem som diferente e significado diferente, né? Então, você tem, se for o verbo retomar, né? Tipo, quando a gente dá o play no filme, né? Lá, às vezes tem lá resume, né? Que é para resumir, para voltar a tocar, né? Aí é resume. Se for olha lá, tá vendo? Tá retomar, né? Se for o currículo, aí aqui ele deu currículo, mas ele podia dar resume pra gente, né? Ô Google, não faça isso comigo. Aqui, agora ele deu, ó. Ele deu currículo. Apesar que ele manteve a pronúncia do outro, né? Interessante. Que é resume, né? Certo, pessoal? Então, é só curiosidade, né? Então, vamos dar prosseguimento aqui. Aí eu vou fazendo a leitura, pessoal. E aí, onde for interessante, eu atento técnicas de tradução, tá? E para outras curiosidades assim, viu? When a young boy disappears, his mother, a police chief, and his friends must confront terrifying supernatural forces in order to get him back, né? Então, o que é interessante aqui, ó, são os pronomes, né? Ó, por exemplo, né? Então, quando um jovem garoto desaparece, sua mãe, olha que interessante aqui, ó, sua mãe, quer ver? Vamos lá no nosso quadro branco. Então ele tem aqui his mother. Aí a tradução seria a mãe dele, né? Por quê? Porque his quer dizer dele, tá? Que está lá nos pronomes possessivos. Quem lembra? Pronomes possessivos, que é my ou mine, né? Depende. Aí tem his,
her, its, your ou yours, our ou ours e their ou theirs. Aí, qual que é a diferença, professor, desses que estão depois da barra? Aí, pessoal, nós vamos ver, tá? Nós vamos ver a diferença entre esses aqui, viu? Mas já adianto para vocês. Por exemplo, quando eu quero falar my bicycle, por exemplo, my bike. This is my bike, né? This is my bike. Aí eu uso my. Essa é minha bicicleta, né? E aí tem a música do Guns N' Roses, ó, quem lembra? Sweet Child of Mine, tá? Então quando o pronome possessivo vier no final, a gente usa esse aqui, tá? Essa outra variação. Por exemplo, né? Então, this is my bike. Ou então, isso, this is my bike. Aí se eu quiser inverter, ó, this bicycle, ou this bike, is mine, tá? Então o que aconteceu aqui, ó? Ele veio no final, tá? E os outros a mesma coisa. Se você trocar aqui, ó, this is your bike, this bike is yours, tá? This is his bike, this bike is his, né? This is her bike, this bike is hers, né? Eu esqueci de pôr, ó, tá? Esse aqui não tem como, né? Our, ours, their, theirs. Certo, pessoal? Vamos voltar então. Lendo aqui, né? In a small town where everyone knows everyone, a peculiar incident starts a chain of events that leads to the disappearance of a child, which begins to tear at the fabric of an otherwise peaceful community. Dark government agencies and seemingly malevolent supernatural forces converge on the town, while a few of the locals begin to understand that there's more going on than meets the eye. Aqui tem muita coisa interessante, né? Então, por exemplo, que everyone, né? Então, essa aqui é bem rapidinha, bem básica. Que a gente tem everyone e each one, né? Que dá quase na mesma, se a gente for traduzir, né? Porque aqui eu posso falar que são todos, que é todo mundo, né? E aqui é mais no sentido de ser cada um especificamente, né? Aí tem everybody também, né? Que também é a mesma coisa, tá? Tranquilo isso aqui, sem muito mistério. Aí aqui, ó, which begins, vamos traduzindo que aí vai surgir, né? Ó, então, em uma cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo, um incidente peculiar, né, um incidente estranho, tá certo, isso aqui pode ser peculiar, começa, né, a chain of events, é uma cadeia de eventos, né? Apesar que chain significa corrente, mas essa expressão no português é uma cadeia de eventos, uma série de eventos, né? Que leva ao desaparecimento de uma criança, né, de um jovem, né, que a gente sabe que também é outra coisa interessante do inglês, né, pessoal? Apesar que nesse caso aqui no português também ficaria, a gente não saberia, né? Porque se eu digo o desaparecimento de uma criança, eu não sei o sexo dessa criança, né? No inglês, se fosse, por exemplo, of a person, né? Não, a pessoa também não. Of a friend, por exemplo. Então, leva ao desaparecimento de um, eu traduzo para amigo ou para amiga, né? Porque na tradução, no inglês, friend, eu não sei se é menino ou se é menina, né? Se é amigo ou se é amiga. E aí, na hora de traduzir, como é que eu faço, né? Aí recomenda-se colocar amigo, né? Não sei porquê, talvez um machismo estrutural, alguma coisa assim.
sei lá, né? Mas é o que recomenda. Ou então você assiste a série e descobre se é um amigo ou se é uma amiga que desaparece, né? Também pode ser, né? Mas aí você acaba dando uma dica, talvez, né? Interessante. O que a gente pode fazer é mudar o jeito de escrever, né? Então, ao invés de pôr a palavra amigo, eu posso colocar uma pessoa, né? Que é amiga de algum personagem, né? Então, existem outras técnicas, né? Que a gente pode utilizar. Which begins to tear. Aí, pessoal, aqui só uma pausa. Ó. Which begins. Aí, essa palavrinha aqui, ó, which, ela é um pronome, né? Ela pode ser um pronome relativo, pode ser um pronome interrogativo, depende, né? Depois eu vou trazer os pronomes para nós, tá? Para a gente ver os pronomes. Que são, não são muitos, tem um tantinho bom, né? Mas é importante para a gente diferenciá-los, tá? Então, begins to tear. Aí aqui, ó, essa palavra também é muito interessante, né? Por que que é interessante? Porque tear, to tear, significa romper, né? Vamos usar um termo assim mais leve, é, rasgar, alguma coisa nesse sentido, né? Tear. Mas eu tenho tear, que é a mesma escrita, que quer dizer o quê? Lágrima, tá? Então não confunda, né? Isso aqui, quando for o verbo, é tear apart, por exemplo, né? Que rasga bem, digamos, bem violentamente, né? Bem, o apart aqui, ele está aumentando o grau desse rasgamento aqui, foi uma rasgada bem, né? Normalmente esse tear aqui, ele é usado menos para rasgar, viu? Ele é mais no sentido de romper mesmo, é algo que é violento, tá? E o tear é lágrima, viu? Então, por quê? Que é um substantivo, tá? Essa é a diferença, que é um verbo. Igual a gente viu lá, o resume e o resume, tá? Você tem um verbo, to resume, e você tem um substantivo, resume, tá? Então, voltando. Ai, deixa eu ver. Eu não tinha levado, né? Aqui, ó, pessoal, ó. Eu não mudei, né? Então, aqui, ó, só para vocês verem o que eu tava falando, né? Ficou claro, eu acho, né? Não tem mistério, não. Viu? Mas agora vamos voltar. Isso aí, voltou. Então, tear at the fabric of an otherwise peaceful community. Isso aqui, pessoal, é tear the fabric. Isso aqui é um dizer, uma expressão, né? Porque esse fabric aqui, ó, ao pé da letra, quer dizer pano, tá? Tecido. Então, esse tear the fabric, ele está rompendo, né? Esse tecido da comunidade aqui, é uma comunidade pacífica, né? Esse tecido que está sendo rompido, pessoal, não é um tecido literal, tá? Tem a ver com a realidade, viu? Com o que as pessoas daquela comunidade pacífica consideram, né? Da visão que elas têm daquela realidade, da realidade delas, né? Da comunidade delas. É isso que está sendo rompido, né? Essa paz social, digamos assim, né? E quem assistiu a série sabe que, na verdade, isso aqui eles rompem esse tecido da realidade mesmo, né? Porque o monstro que eles encontram, ele é de outra realidade, né? E de fato esse dizer aqui, ó, ele é mais utilizado para isso, tá? Quando tem esse rompe essa realidade ou rompe o espaço-tempo, né? Isso é um termo muito comum em séries, né? Enfim, qualquer obra, filme, livro, né? De ficção científica, tá? Dark Government Agencies, agências governamentais o que escuras, sombrias, talvez, tá? Algum termo assim. Dark quer dizer escuro, mas aí uma agência escura, você vai lá na agência e ninguém ligou a luz, né? Não é isso não, viu? É o que? É uma agência governamental sombria, né? Que ela tem planos sombrios, é algo que não está muito legal, não é coisas legais que eles estão fazendo, né?
E aparentemente, ó, seemingly, tá? Por quê? Esse aqui é o Lee, ó. Que interessante. Vamos lá? Foi, né? Vamos conferir. Foi. Tá aqui. Uhum. Então, ó, seem é o parecer, tá? Parece. Então, quer dizer isso, né? E aí, então, o seemingly, que é o quê? Então, é o aparentemente, tá? Aparentemente. Aparentemente. Isso. Por quê, pessoal? Sempre que você vê esse li aqui na frente da palavra, não é sempre, tá? Mas na maioria das vezes, quando você vê esse li aqui na palavra, é, é porque ela representa o nosso mente do português, tá? Então, um outro exemplo, né? Quick. Quick não é aquele chocolatado, não. Quick quer dizer rápido, tá? Aí quando eu falo quickly, aí eu tô falando que rapidamente. Repararam o padrão? É, tem uma que é thoroughly. Essa palavra é boa, ó. Thoroughly. Desse jeito. Thoroughly. Porque agora eu nem lembro a palavra base, tá vendo? Thorough. Acho que é assim. Se eu não me engano. Vou olhar lá no tradutor agora e já retorno com certeza. Mas é o que quer dizer isso aqui, ó? Quer dizer que é minucioso, tá? Esse é minucioso. Algo assim, viu, gente? Nesse sentido. E aqui seria, então, minuciosamente. Viu? Ou com capricho, alguma coisa assim. Mas vamos só confirmar a tradução do thorough. Às vezes eu até escrevi errado também. Não, escrevi errado não, é isso mesmo. Thoroughly. Ó. Completa, né? Minucioso. Uhum, pode ser aqui, ó. Minucioso, meticuloso, né? E aí tem o thoroughly, né? Que aí seria minuciosamente, cuidadosamente. Tá? Eu voltei para lá? Não voltei. Espera aí. Aqui. Isso. Tá vendo aqui? Então, thoroughly e thorough. Certo? Então, eu não estava errado. Então, voltando aqui. Stranger Things. Então, e aparentemente, forças, né? Ó, lembra sempre. O substantivo é a última coisa que vai aparecer. Então, eu tenho seemingly, malevolent, supernatural, forces. Quem que é o substantivo aqui? O que é a coisa que está recebendo todas essas qualidades? São as forças, tá? O que as forças aqui são? Aparentemente, malevolente e supernatural, né? Sobrenatural, né? A tradução correta é sobrenatural, viu? Apesar que no português você falar supernatural não estaria errado, tá? Porque o prefixo super em português ele dá essa ideia de que está muito acima, né, do natural, certo? Então não está, apesar de não estar errado, a tradução correta seria sobrenatural. Bacana? Converge on the town, né? Então elas convergem na cidade, né? Aí town aqui, ó, professor, mas cidade não é city? Poderia ser city, né? Mas aqui é town. Por que é town? Porque é uma cidade mais interiorana, viu, gente? Então, quando for uma cidade menor, igual Pires do Rio, aqui, por exemplo, né? O que a gente fala Piricity, né? A gente tinha que falar Pires Town. Seria mais adequado. Não está errado falar Piricity, né? Até porque tinha que ser Piricity, né? Mas tudo bem. A gente vai brincando, né? While a few of the locals begin to understand that there is more going on than meets the eye. Então, enquanto tudo isso está acontecendo, né? While quer dizer isso, enquanto, tá, gente? Lembrando que o enquanto a gente escreve tudo junto, né? Com N, tá? Muito difícil a gente usar o enquanto separado, né? Para ser separado, teria que ser alguma coisa tipo. Tô dando aula de português já para vocês, né? Mas seria algo tipo enquanto tempo
você consegue terminar a tarefa? Seria em quanto tempo? Aí tá certo, tá? Mas no normal, por exemplo, enquanto isso, aí tem que ser junto, tá? Mal de professor de português, né? Qualquer oportunidade tá ensinando português. E aqui quer dizer enquanto, né? Enquanto alguns locais, né? Of the locals. A tradução para locals é locais, né? Mas aí locais, a tradução mais adequada aqui seria alguns dos habitantes da cidade, né? Então alguns dos habitantes, alguns dos cidadãos, tá? Ou até pessoas mesmo, viu? Dos moradores. Moradores é o melhor. Era o que eu estava querendo. Então, enquanto alguns dos moradores, né, começam a entender que, né, tem mais acontecendo, né, tem mais coisas acontecendo do que o olho pode perceber, né? Ou seja, do que eles sabem, do que eles imaginam. Isso aqui também é uma expressão, né? There's more going on than meets the eye, né? Normalmente é só essa parte aqui que repete, essa aqui varia, né? Mas a ideia é sempre a mesma. Tem alguma coisa, né, acontecendo do que o olho é capaz de, aqui meets quer dizer encontrar, né? Do que o olho encontra. Mas lógico, não faz sentido isso, né? Então a tradução aqui mais natural ficaria tem mais coisas acontecendo do que podemos imaginar, ou do que somos capazes de imaginar, ou somos capazes de perceber. Viu, gente? Alguma coisa nesse sentido. Tá? Nós já rendemos 20 minutos, hein? Vamos fazer só mais um. Deixa eu ver se acho que esse é grande. Vamos ver, vamos ver. When Will Byers suddenly goes missing, ou suddenly, terminou em Lee? Com certeza não, mas quase sempre vai ter o que ele mente na frente, né, pessoal? E sudden quer dizer o quê? De repente. Então aqui é repentinamente, né? Então quando o Will Byers repentinamente desaparece, goes missing, tá? Aqui eu tenho uma locução verbal, né? Mas a tradução a gente tem um verbo só que consegue traduzir isso aqui. Da mesma forma, eu posso ter o inverso. Eu posso ter um verbo só no inglês, uma palavra só, mas para traduzir eu preciso de duas ou até três palavras para fazer uma locução, né? Isso é normal, viu acontecer, viu, gente? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente vai querer traduzir tudo ao pé da letra e não precisa, tá? Então, por exemplo, aqui a gente colocaria vai desaparecendo. Entende? Ó? Então, quando o Will Byers de repentemente vai desaparecendo, entendeu? Perdeu o sentido? Não perdeu, mas ficou esquisito, né? Então, de repentemente o quê? Desaparece, ou repentinamente, né? Desaparece. Simplesmente, tá? E aí você vê, mas professor, esse verbo aqui está no gerúndio, né? Ele está terminando em ing. Sim, pessoal, é por isso que eu falo para vocês. Não fazer o comparativo daqueles tempos verbais que a gente leu com os tempos verbais em português, tá? Porque se você for traçar, esse aqui sempre vai ser o passado, vai dar errado. Uma hora vai dar errado, tá? O gerúndio sempre vai virar gerúndio. Não é verdade, viu? Porque eles usam o gerúndio, o particípio e o infinitivo para coisas diferentes do que a gente usa, inclusive para construir os tempos verbais deles, viu? Mas como é que eu vou saber, professor? Naturalidade, você vai familiarizando com o idioma, tá? The whole town of Hawkins, e aí whole quer dizer inteira, né? Então, Indiana turns upside down, outra expressão, né? Vira de ponta cabeça, essa é bem simples, né? Many people are on the search for Will. Então, muitas pessoas, ó, o many aqui, ó, não é much, né? Por quê? Porque eu consigo contar as pessoas que estão procurando pelo Will, né? Então, é many, não much. Muitas pessoas estão procurando pelo Will, including his mother, Joyce, né? Então, aqui, ó, his mother, né? A mãe dele, ou sua mãe, né? O português permite isso. No inglês isso é mais difícil.
Mas ao mesmo tempo que uma que parece ser uma coisa boa, também pode ser uma coisa ruim, porque pode favorecer o quê? A ambiguidade, tá? Então, por exemplo, many people are searching for Will and outra pessoa que desapareceu, né? E aí essas duas pessoas não são irmãos, né? Então vamos imaginar essa situação, só para vocês entenderem. Então muitas pessoas estão procurando pelo Will e pelo Bob, né? Incluindo sua mãe. Aí, de quem que é essa mãe? É mãe do Will ou mãe do Bob? Né? Não tem como saber. A gente teria que colocar o quê? Incluindo a mãe dele, mas aí é quem também, né? Qual dos dois? Então aí a gente teria que especificar, né? Eu usei um exemplo ruim, né? Vamos pôr uma menina. Quer ver? Vai ficar melhor. Quer ver, pessoal? Ó, então muitas pessoas estão procurando pelo Will e pela Maria, né? Incluindo sua mãe. De quem que é a mãe? É do Will ou da Maria? Não dá para saber. Agora, se eu fizer, muitas pessoas procuram pelo Will e pela Maria, incluindo a mãe dele ou incluindo a mãe dela. Aí dá para saber, certo? Só que no inglês eles não têm a opção de pôr sua mãe. Sempre vai ser his mother, ou her mother, ou their mother, né? Tá? Só curiosidadezinha aí. Que a gente. Que é o quê? Eu posso escrever a mãe dele e eu posso escrever sua mãe, porque não prejudica o sentido e o português permite isso, certo? His brother, né, seu irmão, his friends, seus amigos, Mike, Dustin and Lucas, the police chief, né, o chefe de polícia, Jim Hopper, and other notable people, e outras pessoas notáveis, né? Aí esse notável ele pode ser qualquer coisa, né? Nesse sentido mesmo de destaque, né? But one thing leads to another. Outra expressão, né? Uma coisa leva a outra. Porque esse verbo aqui é o verbo liderar. Mas pode ser o verbo levar também. Porque quem lidera acaba levando, né, gente? Então, mas uma coisa leva a outra. Creating a supernatural trail. Criando um traço, um rastro, tá? É uma... Não é bem um caminho. Vamos pôr no tradutor que ele vai me dar mais ideias aqui. Trail, né? É uma trilha, isso, exatamente a palavra que eu queria, que ele pode ser o rastro também, tá vendo? Uma pista, né? Um atalho, e aí tem outras palavras em outros contextos, mas era justamente o que eu queria, era a trilha, tá? Então, criando uma trilha, né? Um rastro sobrenatural. And things get even weirder when a little girl with a shaved head comes into the story. E as coisas ficam, né? Então, olha aqui, ó, get even weirder. Isso aqui tudo a gente pode traduzir para ficam mais, ainda mais, né? Esse even quer dizer ainda mais. Então, ficam ainda mais estranhas. Que é o get, né, pessoal? Esse get aqui ele tem vários significados, tá? O off também, né? Aquele off de desligar, tem vários significados. Depois eu vou trazer uma listinha só de curiosidade mesmo, tá? Não é nada para decorar. Pra vocês verem o tanto de significado que tem. É tipo trem lá em Minas, né? Lá em Minas, trem pode ser qualquer coisa, né? Até aqui em Goiás também, né? Mas aqui a gente usa mais é coisa, né? E o get, o off lá também tem muito significado, né? Ele combina com as palavras e tal. Enfim. E então as coisas ficam ainda mais estranhas quando uma pequena garota com a cabeça raspada, né, shaved head, comes into the story, né, quando ela entra na história, né, quando ela participa da história. Certo, pessoal? Espero que tenha sido proveitosa essa nossa aulinha, um pouquinho diferente hoje, né? Fiz mais que ela. É bom a gente fazer isso, porque você vê que a gente abrange uma variedade boa de temas, enquanto a gente está lendo alguma coisa que a gente tem algum interesse, né? Como eu disse, é uma série que eu até assisti, não acho ruim, não. Mas tem muita gente que é fã, né? Enfim, né? Opinião, gosto é cada um. Depois a gente até pode discutir a série, né? Podemos discutir. Certo, pessoal? Então, bom final de semana para vocês, bons estudos, até segunda-feira. Tchau, tchau.